Vamos falar desse assunto que está chamando bastante atenção, que é o caso do padre Fábio de Mello, e aí envolve muitas coisas desses tempos que nós vivemos, né? Você se expõe na internet você vai se encontrar com todo tipo de pessoa. Pessoas que vão dar opiniões mais saudáveis, pessoas que vão simplesmente cagar próximo de muitas pessoas que vão vir com muita raiva, com muito ódio lá e falando vários tipos de coisa. O padre Fábio de Mello, ele tá bem abalado com essa repercussão, porque assim, o vídeo dele começou com ele falando sobre um caso de um doce de leite que ele não concordou com o preço, não concordou com o comportamento do gerente, e no início todo mundo ficou a favor dele, mas o vídeo teve uma reviravolta, principalmente quando o gerente foi demitido, quando o gerente fez um vídeo falando sobre o assunto, né? E aí toda a história se voltou quando o padre, muita gente acusou ele de ser uma pessoa sem compaixão, por ele ser um padre, ele poderia ter lidado com a situação de uma maneira diferente, que é um padre que tem milhões de seguidores, milhões na sua conta bancária, e um trabalhador, uma pessoa perdeu seu emprego por causa de uma coisa boba, né? Um doce de leite que custava R$ 6, que ele poderia ter lidado com a situação de outra forma. Então as pessoas falam assim, olha, padre, né? Tudo bem, né? Eu entendo o senhor, ficou chateado com o atendimento. A gente sabe que o Brasil tem esse problema realmente. Muitas vezes a gente vai comprar algum produto, independente se é de comer ou produto para dentro de casa, e muitas vezes a gente tem péssimo atendimento, péssimo fornecimento de serviço, né? Mas ainda assim as pessoas falaram, padre, o senhor podia ter deixado para lá, seguido em frente, né? Não ia mudar a sua vida, né? E aí o vídeo teve uma reviravolta, porque o gerente fez lá um vídeo falando como ele se sentia, que ele foi demitido, que a vida dele mudou, que ele recebeu muitos ataques. E aí as pessoas foram para cima do padre, né? Muitos criticando o comportamento dele. E aí o padre começou a ser exposto, né? As pessoas começaram a criticar bastante ele. E você sabe que a internet, ela é assim, gente. Elogios, coisas boas, é bem fraco na internet, não tem muita força. Você não vai ver uma grande quantidade de pessoas te elogiando, falando coisas positivas, mas o ódio, a raiva, né, a necessidade de criticar, de apontar o dedo, na internet ganha uma força violenta, né? E assim, meu, olha, vamos falar a verdade, você se expõe na internet, você tem que saber que tem consequências, né? De novo, o padre, né? Ele poderia ter falado, olha, gente, fiz um vídeo lá que gerou a demissão do gerente, sabe o que é que eu vou fazer? Percebi que eu errei, percebi que eu exagerei, vou me esforçar para arrumar um novo emprego para ele, né? Vou aqui marcar um encontro com ele, pedir desculpa, né? Ele poderia ter tomado algumas atitudes que poderia ter diminuído toda essa situação, apesar que a internet, quando ela quer, né, o sangue jorra. E aí, o que está acontecendo agora? O padre, ele está muito abalado, ele falou que e o padre que já enfrenta aí depressão, muita gente tá falando que ele tá usando a depressão agora para se defender, eu acho que é um absurdo, né? Quem tem depressão, ansiedade ou qualquer problema de saúde mental sabe o quanto isso é sério. E aí ele falou que, né, que tava muito entristecido com toda a situação, e segundo informações ele deu uma sumida, né? E a galera tá meio preocupada com ele, principalmente as pessoas mais próximas, né? Não tá conseguindo falar com ele, não tá conseguindo encontrar ele, não tá conseguindo falar com o empresário dele. E aí, nessa situação toda, começou a vir várias situações. Um monte de pessoas começaram a falar várias coisas sobre ele, sobre o passado dele, sobre alguns comportamentos dele, sobre pessoas que ele já teria convivido, que ele já ficou no sentido de ter sido visto, né? Então começaram a expor bastante certas coisas sobre ele, né? Foi uma ex-deputada foi na rede social, falou, fez críticas pesadas contra ele, né? E aí começaram a vasculhar o Instagram dele para ver que tipo de pessoa ele seguia, que tipo de pessoa ele gosta de seguir. E aí muita gente também tem falado o seguinte, olha, ele se comporta mais como um influenciador do que como um padre, né? E isso tem gerado realmente uma discussão, né? E assim, muitas vezes, eu entendo que muitas vezes a pessoa fala de algo que ela não sabe. Não sabe no sentido, ó, eu acredito que a maioria das pessoas não segue o padre nas suas redes sociais, não acompanha o seu dia a dia, para falar de fato, com 100% de certeza, sobre como ele é, né? Então pega ali uma pequena coisa que vê dele para muitas vezes dar uma opinião. Né? Então, assim, muita gente fala assim: olha, ele se comporta mais como um influenciador do que um religioso, do que um padre. Se ele gosta tanto dessa vida de famoso, de influenciador, ele deveria largar a batina e viver de vez nas redes sociais. Muita gente fala que ele se comporta não como um padre, que o comportamento dele é cada vez menos como um padre, como um religioso, e sim como uma pessoa da internet, como um influenciador, né? E aí virou essa bola de neve de muitas críticas, e assim, né? E a internet, ela é assim, gente, toda vez que você chama a atenção da internet, para o bem ou para o mal,
ela vai vasculhar a sua vida e vai colocar uma lupa e vai observar várias coisas que muitas vezes as pessoas deixam passar de lado, né? Então tá aí, gente, o padre Fábio de Mello, né, segundo informações, ele deu uma sumida, né, teria ali cortado os comentários, né, bloqueou os comentários, então você não vai comentar, mas porque tava muita gente lá comentando várias coisas contra ele, né? E nada positiva, né? E aí ele é o assunto do momento. É óbvio que daqui 2, 3 dias a internet vai encontrar outra pessoa ali para falar, para apontar o dedo. E nem sempre é só apontando o dedo, né? Tem certas situações que a pessoa dá realmente mancada e ela sofre as consequências, né? Acho que no caso aqui do padre, né? Ele meio que procurou. Talvez ele não imaginava que aquele vídeo que ele fez ali falando sobre um doce de leite que ele comprou numa loja ali em Santa Catarina se voltaria da forma que voltou para ele, mas voltou, né? Então muitas pessoas têm falado sobre o comportamento do padre, do que levou até esse momento, né? E aí eu acho que cabe a reflexão dele refletir sobre tudo isso que ele passou, sobre a exposição nas redes sociais, né? E os próximos passos, né? Ele não vai ser o primeiro cancelado na internet e nem vai ser o último. A partir do momento que você é famoso, a partir do momento que você leva as coisas para a rede social, você tem uma grande chance de em algum momento deslizar, falar algo, ter um comportamento que provavelmente pode ser visto de uma forma inadequada e a internet, se considerar isso, meu, ela vai para cima.